O regime do Irã enfrenta o maior desafio desde a Revolução Islâmica em 1979, quando o país se tornou uma república teocrática. A onda de protestos que começou em dezembro tomou o país contra a crise econômica, corrupção no governo, desigualdade entre civis e a elite iraniana. As manifestações foram respondidas com uma repressão sem precedentes pelo governo. Grupos de direitos humanos contabilizam mais de 2.000 pessoas que já morreram e outras 16.000 que foram presas no país. As informações chegam sem confirmação oficial porque o governo causou um apagão na internet que dificulta a comunicação entre os manifestantes e os observadores internacionais. Para incendiar mais ainda esse caldeirão, com o interesse pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ameaça o Irã com uma intervenção. A justificativa para derrubar o regime do Ayatollah Ali Khamenei, que está há 35 anos no poder, é levar democracia à população iraniana e evitar que o Irã tenha sua bomba nuclear. Teherã nega. Diz que o enriquecimento de urânio é para fins pacíficos, mas que vai responder usando a força contra qualquer intervenção estadunidense. O regime dos ayatolás é alvo de críticas por violações de direitos humanos e restrições de liberdades sociais, principalmente entre os mais jovens, mulheres e população LGBTQIAP+. A ONU pediu às autoridades do Irã que parem com a violência e a repressão. O Brasil divulgou uma nota afirmando que cabe somente aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro do seu país. Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Análise, aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Aliás, nessa semana, na anterior também, são muitas notícias importantes que a gente está tentando conciliar para um programa que tem só meia hora. E o meu convidado hoje é o nosso colunista, repórter do ICL, também comentarista, o Jamil Chad. Jamil, um prazer te receber mais uma vez. Bem-vindo. Gabi, prazer todo meu. Que bom estar aqui contigo. Bom te receber também, Jamil, para falar de um assunto que pode mudar a qualquer momento. A cada segundo a gente tem atualizações a respeito disso. E a situação de momento, enquanto a gente conversa, é o Irã avisando que vai atacar as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, se forem bombardeados pelo Trump também, pelo governo Donald Trump. Informação que é, só para trazer a fonte exata aqui, de um oficial iraniano para a agência Reuters. E segundo essa mesma fonte, o governo do Irã pediu ajuda para aliados também dos Estados Unidos no Oriente Médio para tentar impedir essa situação de acontecer. Eu te pergunto de onde pode vir essa ajuda, porque a Arábia Saudita, por exemplo, não tem o menor interesse numa desestabilização do Oriente Médio nesse momento. Quais são os países que você enxerga que podem atuar como uma espécie de mediador com os Estados Unidos? Olha, Gabi, o principal ator hoje, eu não diria não só no Oriente Médio, mas em vários lugares do mundo, no que se refere a negociações, a transformação, ou mesmo a levar recados entre governos que sequer se falam, é o Catar. O Catar é realmente hoje uma peça fundamental em muitas das negociações. Eles construíram ao longo dos últimos anos uma postura que eu diria que nas últimas décadas era da Suíça, da Noruega. O Catar se apresentou basicamente como um mediador para vários conflitos. Isso tem acontecido com uma certa frequência. E, mais uma vez, ele se apresenta basicamente como um eventual mediador. Ele tem uma relação muito importante com o Teherã. O Catar tem essa relação ainda com o Teherã. E, claro, tem uma relação também muito próxima com os Estados Unidos. Deixa todas as portas abertas. Isso não significa, porém, Gabi, que desta vez haverá espaço para uma mediação. Isso é importante, porque tem uma frase do Donald Trump
já no começo dessa história e no começo dessa semana, que é postada nas redes sociais dizendo: continuem protestando. Aliás, a gente já vai dar o clima desses protestos, a situação de momento também, mas ele diz: continuem protestando porque o socorro está chegando. Me chama atenção isso, ele dizer o socorro está chegando, porque não é só você insuflar os protestos, né? Ele diz, com todas as palavras, que os Estados Unidos vão, de fato, intervir de alguma maneira. Isso preocupa porque a gente tem uma situação, claro, dadas as devidas diferenças, mas houve uma intervenção na Venezuela, o sequestro de um presidente. No caso de uma intervenção no Irã, de fato, quais seriam as consequências disso, Jamil? Porque o Irã é um componente de peso no Oriente Médio, sem contar o próprio Ali Khamenei, que é uma liderança xiita, então a gente não está falando só da situação isolada do Irã, de forma alguma, né? Não, o Irã, se a gente for comparar, Gabi, o Irã é muito mais central para aquela região do mundo e muito mais em uma queda ou uma desestabilização, tem um impacto muito maior do que a Venezuela teria na América do Sul, se a Venezuela entrasse, por exemplo, numa espécie de guerra civil ou de algum tipo de desestabilização. Não estou dizendo que não seria dramático na Venezuela, certamente seria dramático na Venezuela e na nossa região. Mas, no caso do Irã, como você citou, Ali Khamenei é um líder que vai além das suas fronteiras. O Irã é um governo, um país que basicamente construiu ao longo dos últimos anos vários aliados na região, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis. Muita gente, por muitos anos, dependeu diretamente de Teherã. Claro, isso ao longo dos últimos meses foi se enfraquecendo, primeiro com os bombardeios americanos, também com as sanções impostas contra o Irã. Isso tudo, claro, perdeu força, mas ainda assim é um país gigantesco, com fronteiras absolutamente estratégicas. E, claro, no sul do Irã é por onde basicamente passa uma proporção inacreditável do petróleo mundial indo para os maiores mercados do mundo. Então, também tem um aspecto geopolítico gigantesco ali naquela região. Uma desestabilização do Irã é uma desestabilização do Oriente Médio. Sem dúvida nenhuma, terá um impacto dessa natureza. Por isso mesmo, há muita dúvida de que forma o governo americano fará essa ingerência. Como você falou, é muito correto que essa frase que você destacou é uma frase que, ao mesmo tempo, leva, ou pelo menos incentiva as pessoas a irem às ruas, e isso, obviamente, é uma ingerência, sem dúvida nenhuma, e do outro lado é essa sinalização. Estamos diante da possibilidade de um ataque americano ao Irã. Se esse ataque acontecer, ele é um ataque apenas para que o governo iraniano pare de reprimir as pessoas e volte a negociar, ou é um ataque para derrubar, desta vez, o governo iraniano? Então, tudo isso ainda está no ar. Obviamente, as coisas mudam com uma frequência, com uma rapidez muito grande. Nós tivemos, nessa semana, já um anúncio por parte, justamente, dos americanos de que os funcionários não essenciais das bases americanas na região, e principalmente no Catar, estão sendo retirados, ou seja, para se preparar para um eventual ataque iraniano, ou, na verdade, uma represália iraniana diante de um ataque dos Estados Unidos. Um outro detalhe também que é muito significativo: o governo da Rússia mandando aviões para Israel para retirar russos de Israel. Por que isso? Claro, temor de que o Irã possa retaliar diante de uma ingerência americana com mísseis contra Israel. Então, tudo isso está acontecendo neste momento. Por isso que é tão dramático e por isso que é tão importante essa história. É uma história também, óbvio, que faz parte da tentativa do redesenho da ordem internacional, assim como a Venezuela, assim como é a Groenlândia, apesar de, pelo menos por enquanto, nós não estamos falando nas vias militares, e, claro, no Oriente Médio, uma posição fundamental é a do Irã. Isso, Jamil. E aí, antes da gente falar sobre esses protestos e em quais condições eles estão agora e que é uma nova onda, eu quero saber especificamente dessa matéria que você traz nessa manhã com exclusividade no ICL Notícias, que é
sobre o Irã estar eliminando, essa é uma denúncia que a ONU fez, né, documentos de uma denúncia, eliminando vestígios de execuções políticas. Então, o que você traz nessa reportagem exclusiva? Olha, Gabi, na verdade, é de arrepiar, na verdade, essas denúncias. É uma denúncia que, então, a ONU faz ao governo do Irã. Isso é anterior a esses protestos, mas é significativo na tentativa justamente do regime no Irã de apagar qualquer tipo de vestígio de crimes que foram cometidos não nos últimos anos apenas, mas nas últimas décadas. Então eu trago alguns detalhes aqui, por exemplo, do que dizem os documentos. O primeiro deles mostrando que existe um cemitério específico em Teherã onde estão enterrados muitos dos opositores justamente do regime atual. Não os opositores apenas que faziam parte do governo, do regime do Shah do Irã, não. Nesse cemitério estão socialistas, comunistas, artistas, muita gente que fez parte da Revolução Iraniana em 79, mas que na década de 80, isso foi o que aconteceu no Irã, o governo iraniano reprimiu justamente os socialistas e comunistas nos anos 80, de uma forma absolutamente brutal. E esses líderes de esquerda no Irã ou desapareceram ou foram jogados em valas comuns. Nessas valas comuns foram basicamente criados alguns cemitérios, e esse é um deles especificamente. E qual é a denúncia? É que esse cemitério estava sendo absolutamente destruído, ou seja, os corpos dessas pessoas absolutamente retirados e destruídos para a construção, pasme, Gabi, de um estacionamento. Nossa. Na verdade, o estacionamento é só um argumento, né? É só uma camuflagem, porque o que está acontecendo, o que estava, pelo menos o que a ONU denuncia, é justamente a tentativa de abafar, de fazer desaparecer qualquer tipo de vestígios de crimes políticos cometidos pelo regime. Não só nos anos 80. O documento, para quem quiser consultar, o documento traz justamente outros episódios, inclusive daqueles protestos que nós tivemos das mulheres iranianas em 2022, agora, mais recentemente, também tentando ser camuflado, também tentando que os vestígios daquelas pessoas que foram mortas simplesmente desapareçam. Então é muito sério, é muito revelador, no fundo, de alguma das características mais dramáticas do regime no Irã. É brutal, Jamil, essa história que você traz, e eu acho que eu quero pegar o gancho disso para falar da situação de momento, de como estão os protestos, uma situação também que é imprecisa, os números são imprecisos, tem gente que diz que pode passar de 6 mil, porque não tem um número oficial de Teherã, e ainda tem um apagão de internet, que pode dificultar ainda mais. Mas os dados que eu coletei são os seguintes, e acho que você pode falar muito melhor do que eu. São 2 mil manifestantes mortos desde o final de dezembro, 28 de dezembro. E os relatos de repressão brutal, fotografias, enfim, essa estimativa das vítimas que eu uso aqui são divulgadas por duas fontes. Uma ONG de direitos humanos, que tem base nos Estados Unidos, e o integrante do próprio regime iraniano numa entrevista para a agência Reuters. Então, reforçando que são números imprecisos ainda assim. Mas, além dos relatos, tem fotos de fileiras de sacos com cadáveres, tem ferimentos também, e relatos desses ferimentos que foram feitos a queima-roupa, fraturas no crânio. Então, todos esses relatos chamam a atenção por serem muito brutais, né? E aí, a partir disso, eu queria que você descrevesse um pouco a característica desse protesto de agora, porque a gente teve uma onda recente em 2022, que estava relacionada ao caso de uma mulher que foi morta por não usar o véu, um caso anterior em 2009 também por conta de resultado eleitoral. Então, esse tem um componente diferente, econômico, político também. Sem dúvida, Gabi. Vamos por partes. Primeiro, a natureza da manifestação. Desta vez, ela não começou
com as mulheres e pelos direitos das mulheres. Desta vez é uma manifestação, acima de tudo, por conta da situação das condições de vida no Irã, claro, por conta da crise econômica profunda que o país vive. Essa crise econômica, claro, tem uma relação, sim, com o regime, sem dúvida nenhuma, mas tem uma relação absolutamente profunda com as sanções impostas contra o Irã. E as sanções, e aí isso não é segredo para ninguém, elas tinham como objetivo justamente criar essa desestabilização. Por quê? Porque, na verdade, e aí é um cálculo que muitas vezes a gente acha que a sanção é contra a elite daquele país. A elite vai sempre, Gabi, repassar as dores de uma sanção para a população. Sempre. E por isso que muitas vezes a sanção não funciona, muitas vezes não, na maioria das vezes, uma sanção não funciona para derrubar a elite de uma forma, vamos dizer assim, direta. Ela acaba causando uma insatisfação popular tão grande que depois, eventualmente, vai levar à queda do regime ou do governo. Estou tentando explicar o seguinte: quando um governo coloca uma sanção contra um outro governo, normalmente esses são os líderes que estão sendo sancionados, ou você não pode fazer comércio com aquele país porque eu quero sancionar aquele governo. Aquele governo, e aí isso acontece na América Latina, na África, na Ásia, em qualquer lugar do mundo, aquele governo vai sempre resistir ao transferir essas dores para a população. E vai levar muito tempo para que finalmente a população possa, de alguma forma, reagir. Só que o que nós estamos vendo agora no Irã é, finalmente, a reação da população diante dessa situação econômica dramática. A moeda iraniana desabou, a falta de produtos ela é muito crítica, e sim, temos uma situação de pouco, na verdade, nenhum crescimento econômico. Isso numa população jovem, uma população enorme, claro, em busca de trabalho e principalmente de sonhos. Então, você junta tudo isso e você tem, claro, uma situação absolutamente dramática. Para completar, tem algo muito impressionante que faz uma relação com 1979, com a queda do Shah. O Shah apenas caiu em 1979 porque, além da população, o que teve naquele momento foi uma insatisfação enorme por parte dos comerciantes, e principalmente de Teherã. Desta vez, está acontecendo algo muito parecido. Os comerciantes também de Teherã fazendo parte desses protestos. Então, é muito cedo ainda para a gente dizer para onde vai essa história toda, mas existem essas relações, talvez, de proximidade. Dito isso, Gabi, nós temos do outro lado uma história, obviamente, tão dramática quanto o redesenho da ordem internacional, que é claro, o governo americano se aproveitando dessa situação para, óbvio, tentar desestabilizar o atual governo e colocar alguém que seja de seu interesse. Lembrando que, óbvio, o Irã também está sentado sobre bilhões de barris de petróleo. Perfeito, Jamil. Várias coisas me chamaram a atenção aqui na sua fala e eu queria saber um pouco melhor sobre essa questão de 79, que talvez esses novos protestos sejam os mais difíceis ali para as lideranças locais desde 79, né? Que começou, como você chama a atenção aqui. Agora também os manifestantes foram às ruas lá no final de dezembro contra o aumento do custo de vida, principalmente comerciantes. Isso é muito interessante. Qual é o tamanho do apoio popular que ainda existe ao regime iraniano? Olha, Gabi, todas as minhas fontes que eu conversava, pelo menos lá em Teherã, antes do apagão, inclusive depois do apagão eu não consegui mais contato com nenhum deles. Eu só espero que seja um problema de tecnologia do apagão e que isso não signifique nada, ainda que sejam jovens que obviamente estavam absolutamente envolvidos na insatisfação popular. O que muitos deles me disseram já no ano passado, naquele momento que os Estados Unidos bombardeia e mata, você se lembra, mata alguns líderes, inclusive iranianos. A sensação de muitos deles era de alívio, pasme, diante da morte de alguns desses líderes. Mas um alívio tenso,
porque o alívio, por conta vamos dizer assim, de tirar de cena algumas dessas pessoas, não significava, e eles eram muito conscientes disso, não significava que a repressão iria acabar. Inclusive, havia um medo muito grande de que a repressão poderia aumentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, de que esses ataques, obviamente, é uma ingerência à soberania iraniana, obviamente, é uma violação ao direito internacional, porque, claro, não passa pelo Conselho de Segurança, etc., etc., muitos iranianos muito cínicos em relação ao apoio americano, no sentido, não, eles não estão aqui para nos salvar, esses ataques não estão acontecendo para garantir a vida dos iranianos, da população local. Nós estamos sendo instrumentalizados. Eles eram muito conscientes. Eu fiquei muito impressionado da dimensão da consciência deles falarem isso de uma forma absolutamente transparente, de que, olha, eu estou entre a cruz e a espada, o líder iraniano que me reprime e o outro que diz que vai me salvar, mas que, na verdade, só está interessado por outras coisas. Então, é uma juventude, principalmente, muito desesperançosa, que ficava muito angustiada com a situação, porque sabia que estava numa encruzilhada bastante complicada. O governo, e aí, pelo menos desse grupo que eu conversava, não tem nenhum tipo de simpatia. Eu até perguntava, o que as televisões iranianas mostram? E aí um deles até me comentou, ele falou, Jamil, a gente não assiste televisão aqui, porque aqui ninguém acredita no que está sendo veiculado pela televisão iraniana oficial. Dito isso, Gabi, nós estamos falando de Teherã, de uma população com mais acesso, apesar de todas as sanções, de uma população que, pelas vias absolutamente tortas, tem algum tipo de acesso à informação do exterior, tanto que eu estava falando com essas pessoas. Né? Então, são pessoas que talvez sejam, entre aspas aqui, privilegiadas. Eles mesmos diziam, um país gigantesco, Teherã não é o Irã, né? O Irã é muito maior, e aí, obviamente, no interior do país a gente poderia ter uma situação diferente de apoio ao governo. Mas, pelo menos, insisto, esse grupo extremamente ativo, defensores dos direitos humanos, nada pró-americano, mas muito conscientes do quanto aquele governo iraniano fazia mal à vida deles. É muito interessante esses relatos que você traz que compõem realmente esse cenário que é muito complexo, como você vem ressaltando muito bem aqui no ICL, Jamil. Para a gente fechar essa história, eu quero envolver o Brasil nesse anúncio do presidente Donald Trump de que qualquer país que mantiver negócios com o Irã pode sofrer uma tarifa de 25% em qualquer negociação com os Estados Unidos. Mais uma maneira do Donald Trump pressionar os demais países. Na sua avaliação, como é que o Brasil deve responder a isso? Aliás, ressaltando que vem respondendo muito bem por exemplo, a guerra comercial que houve especificamente com Donald Trump, com as sanções de uma maneira geral. Aliás, talvez o país ou um dos países que melhor respondeu até agora é os Estados Unidos nesse quesito. Mas levando em conta que se fizesse algum tipo de concessão, eventualmente, para os Estados Unidos, poderia abrir algum tipo de precedente, até para submeter, eu penso aqui em chantagens comerciais, mas em relação à China, que é um alvo muito forte dos Estados Unidos, né? Sem dúvida. E, na verdade, esse anúncio do Trump é mais uma camada de sanção, e uma sanção dessa vez para isolar o Irã dos seus parceiros comerciais. Ou seja, daqueles que, claro, abastecem ainda o Irã. Então, no caso do Brasil, por exemplo, com produtos agrícolas, o Brasil vendeu ano passado quase 3 bilhões de dólares para o Irã, e aí principalmente milho e soja. No caso do milho, o Irã é o maior destino de exportação brasileiro do milho brasileiro, ou seja, é um abastecimento, mas principalmente, Gabi, é porque o Irã destina 80% do seu petróleo para a China. Então, e claro, a China transfere dinheiro em troca, claro, compra esse petróleo. Então, o que o governo americano estava tentando fazer, basicamente, é dizer, olha, queremos isolar o Irã do mundo. Se a China continuar comprando petróleo iraniano,
nós vamos taxar os produtos chineses em 25%. Né? Aparentemente, isso ainda não entrou em vigor. A China disse, olha, eu vou proteger meus direitos, etc. Mas qual é o motivo disso tudo? É claro, isolar o Irã. Isolar dos seus, talvez, últimos parceiros comerciais. A Europa já não é mais, a Europa também aplica sanções contra o Irã, e, portanto, o sul global talvez seria, talvez não, certamente é o último, vamos dizer assim, local de abastecimento de dinheiro e também de produtos para o Irã. É isso que o governo americano tentou fazer, cortar o Irã, basicamente, do resto do mundo. Não tenho certeza se vai dar tempo de dar resultado. Agora, sem dúvida nenhuma, você imagine, o Irã, uma das poucas, na verdade, a única hoje fonte de renda mais concreta do Irã, que é a exportação de petróleo, não poder mais acontecer. Isso seria absolutamente dramático, ampliaria justamente os problemas econômicos no país, e ao aumentar os problemas econômicos, você, claro, mantém o protesto nas ruas, ou pelo menos incentiva que as pessoas continuem nas ruas. O que é dramático na história, e de uma forma geral, tá? Não estou nem tomando lado, porque é impossível a gente, obviamente, tomar o lado do governo iraniano nesse caso da repressão. Mas o que me dói o coração, sinceramente, em todas essas histórias, é como as populações são sempre manipuladas por outros interesses políticos. As sanções contra o Irã, elas não são para salvar a população necessariamente. Elas podem gerar uma situação na qual o governo caia, sim, mas no caminho a repressão é absolutamente dramática. O impacto é absolutamente dramático. Nós estamos falando daqueles que morrem por conta da repressão, mas aqueles que estão no hospital por qualquer outro tipo de doença e não têm acesso, aqueles que estão com algum tratamento, por exemplo, que também não podem chegar ao hospital, ou quando chegam ao hospital não tem nenhum tipo de remédio por conta das sanções. Então, a punição coletiva é talvez uma das coisas mais dramáticas, e as populações são manipuladas por aqueles que estão no poder, insisto, tanto em Teherã como em Washington. Eu agradeço, inclusive, Jamil, por você fazer essa observação, porque, de fato, é a população a mais atingida, né? É claro que a gente está falando aqui de uma possibilidade até de expandir para algo maior, de uma desestabilização completa do Oriente Médio, eventualmente até uma guerra civil. Não quero aqui colocar o que ainda pode acontecer, são muitas possibilidades, mas, de fato, é muito brutal para a população tudo isso que está acontecendo. Então, te agradeço mais uma vez por vir aqui ao Em Detalhes. Jamil, é um prazer te receber, sempre. Gabi, meu prazer todo meu. Vamos juntos. Qualquer coisa é só me chamar. E vamos acompanhando a história. Obrigada. Jamil Chad aqui com a gente no Em Detalhes também. Um beijo, Jamil. E convido você a acompanhar junto com a gente. Vou trazer uma outra história aqui também, então fica aí junto comigo, porque é a história seguinte. A gente está num ano bastante decisivo para a nossa democracia, dando uma olhada aqui para o Brasil, para um período de eleições. Então, o ICL promoveu uma pesquisa de opinião de mais de 10 mil entrevistados espalhados por todo o Brasil. E as perguntas têm diversas áreas. Tem sobre feminismo, assuntos de segurança pública, por exemplo. Acabamos de ter um novo ministro assumindo essa pasta. É uma área que vai ser central no debate das eleições também. Então, tudo é para tentar entender a cabeça dos brasileiros, como é que funciona a situação nesse momento. A gente vai te apresentar esses dados em primeira mão, então o ICL preparou uma surpresa especial para o dia 22 de janeiro, anota na sua agenda, uma quinta-feira, 8 horas da noite. Você pode garantir a sua vaga em icl.com.br/pesquisa. E agora você continua na nossa programação aqui do YouTube. Agora tem o Mercado Investimentos com a Débora Maganha. Depois você fica com o Rolê ICL e você pode ouvir Em Detalhes também em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima.
Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.